Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. E está congelado por 24 horas o empréstimo consignado do Auxílio Brasil na Caixa. No fim da noite desta segunda, o banco emitiu um comunicado. O setor jurídico passou o dia avaliando aquele pedido que veio do Ministério Público de Contas, foi para o TCU, o subprocurador fez um pedido e, por conta da antecipação do prazo, a Caixa teve que suspender esse consignado. Você vai entender por quê, quais os efeitos práticos disso, o que isso te influencia, quem já recebeu, quem ainda está aguardando para receber. Isso veio como um balde de água fria no momento em que a Caixa estava liberando contratos antigos que estavam travados por conta daquelas análises e outros pontos. A gente vai entender tudo rapidamente nesse vídeo, não esqueça de deixar o like e de fazer a inscrição. Eu avisei ontem vocês que quando esse pedido tivesse algum efeito prático, eu avisaria aqui para vocês, trazendo aqui logo no início do dia. Vários contratos, milhares de contratos foram fechados ontem e a Caixa avisou que nos contratos que foram celebrados na data de hoje, da segunda, a Caixa, segunda dia 24, a Caixa informa que não há previsão de liberação de valores financeiros referentes a essas solicitações nas próximas 24 horas, cumprindo automaticamente a prudência recomendada. O que acontece? O TCU não disse que a Caixa deveria suspender o consignado, mas o ministro recomendou essa suspensão enquanto eles avaliavam a denúncia. Tá? E o que isso também tem como contexto? O prazo de 5 dias úteis que tinha sido dado para a Caixa foi antecipado. Então eles também cortaram o prazo legal para a Caixa se manifestar. Qual que é a versão do TCU sobre esse pedido? A gente já vai entender a repercussão prática disso, tá? O ministro Haroldo Cedrais, do TCU, que não foi ele que gerou a denúncia, ele avaliou uma denúncia que veio do Ministério Público. Ele diz que, como medida de zelo com o interesse público, até que este tribunal examine a documentação a ser encaminhada e a entenda apta a demonstrar não estarem presentes as graves irregularidades sugeridas na representação. O que são essas graves irregularidades? Aí vem lá do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, o Lucas Rocha Furtado. Ele, na representação que fez, disse, entre outros pontos, abre aspas, não é desarrazoado supor que o verdadeiro propósito dessas ações, ou pelo menos da forma como elas vêm sendo conduzidas, seja o de beneficiar eleitoralmente o atual presidente da República e candidato à reeleição. Então, basicamente que a Caixa está usando o empréstimo consignado com fins eleitorais e que essa liberação não teria base de critérios e isso poderia gerar até mesmo um dano ao erário, ou seja, um prejuízo ao dinheiro público. A gente foi fazer uma pesquisa sobre esse subprocurador, ele é bem atuante, fez vários pedidos. Quando a gente pesquisa o nome dele, tem algumas matérias, por exemplo, o portal Metrópolis publicou: Procurador Lucas Furtado, do TCU, recebeu auxílio moradia mesmo com mansão em Brasília. Benefício foi pago dentro da lei a Lucas Furtado entre 2015 e 2018. Subprocurador-geral é dono de uma mansão avaliada em 4,5 milhões. Já o site O Bastidor coloca a manchete: TCU gastou 54 mil em viagens de pós-doutorado de Lucas Furtado. Sobre a atuação recente, Ministério Público no TCU dá 24 horas para a CAD explicar processo contra institutos de pesquisa. TCU pede à defesa relatório sobre auditoria em urnas no primeiro turno das eleições. Quem é o procurador que está no encalço de Moro no TCU? Tribunal de Contas da União continua interessado em investigar a fundo o milionário passado do ex-juiz na vida privada. Ou seja, atuação bem intensa recentemente sobre questões eleitorais, sobre o uso do dinheiro público, enfim, que é também a função do Ministério Público no Tribunal de Contas, dessa união desses dois setores importantes, e também algumas questões pessoais que volta e meia estão saindo na mídia sobre o subprocurador. Mas a gente sabe que, então, que ele está atuando muito nessa questão eleitoral, muito nessa questão de avaliação da lisura dos processos, de como o dinheiro público vem sendo usado e de como a máquina pública vem sendo usada, quanto à Caixa Econômica Federal. Mas e agora? Como que fica? Bom, a Caixa não precisava, na prática, congelar o empréstimo consignado, só que aí é uma interpretação jurídica. O TCU recomendou que fosse suspenso até a avaliação. Essa avaliação deve ser feita rapidamente.
A Caixa vai apresentar na defesa dados técnicos. Quais são esses dados técnicos? Qual o risco de inadimplência das pessoas? Por que a taxa de juros é 3,45? Então, os detalhes de como que a Caixa fez essa avaliação. Em contato com a Caixa, durante todo o processo de liberação do consignado, em várias vezes eles responderam que o consignado ainda não tinha saído porque estava em análise no setor de risco do banco. Então, a gente sabe que eles fizeram uma análise para entender qual era o risco de endividamento. Existem critérios, vou citar para vocês alguns. Tem que ter 90 dias no auxílio, não pode estar com previsão do auxílio acabar, tem questão dos outros empréstimos, tem vários detalhes que a Caixa está fazendo análise. Então vocês também podem responder nos comentários. A Caixa está liberando consignado para todo mundo? Na minha visão não está, porque vários critérios estão sendo adotados para a liberação desse consignado. Então o pedido aí já fica aquela dúvida. Se fosse para usar para fim eleitoral, não seria mais fácil liberar para todo mundo o que solicitou sem fazer nenhum tipo de análise? Então isso já corrobora a ideia de que a Caixa sim está fazendo algumas análises. Não é uma decisão final. A Caixa segue trabalhando nas falhas, então naqueles contratos que estão trancados. Eles não vão liberar dinheiro hoje, nesse prazo de 24 horas. Então não vai destravar os contratos para os pagamentos. Mas eles seguem melhorando o fluxo para que amanhã ou depois de amanhã, assim que isso regularizar, eles consigam fazer uma nova onda de liberação. Você sabe que nessa segunda eles liberaram muitos contratos que estavam travados na questão do improcessamento, contratos cancelados, entre outros. Hoje eles não vão conseguir fazer esse pagamento por conta dessa suspensão, enquanto eles enviam os documentos para análise do TCU, que deve ser uma análise rápida. Porque como o TCU cortou o prazo de 5 dias úteis devido à urgência, a análise deles também deve proceder da mesma forma. Então essa suspensão é para essa avaliação do Tribunal de Contas. Isso não tem relação com outros bancos, é apenas da Caixa Econômica Federal. Então hoje a Caixa deve entregar os documentos, o TCU deve fazer a avaliação rapidamente disso e nessa semana a tendência é que o fluxo seja regularizado. Quem está com o contrato em aberto, ainda não recebeu, gente, a Caixa, por outro lado, vai seguir trabalhando no setor tecnológico, eles não vão parar de fazer essas análises sobre os problemas que estão acontecendo. O que vai acontecer é que provavelmente a solução desses vários pequenos problemas, assim que eles encontrarem, eles não vão conseguir soltar nessa terça, nesse dia 25. Então, vai ficar para o restante da semana assim que destravar esse processo por conta dessa ação do TCU. Lembrando, o TCU é o Tribunal de Contas da União, ele tem uma atuação independente que é basicamente verificar as contas da União, se o dinheiro público está sendo bem usado, e a Caixa Econômica, sendo um banco público, é alvo de constantes investigações quanto a isso, tá? Sobre quem está com problema, aguardar que, assim que liberar isso, um novo lote expressivo de aprovações deve acontecer e de liberação do dinheiro. Não vai ser nessa terça por conta desse congelamento, mas tão logo eles solucionem isso, deve começar a fluir esse processo. Quanto à ida nas agências hoje, gente, vai estar uma confusão, tá? Hoje porque o pessoal nos bancos, até interpretar essas notícias, cada um vai falar uma coisa, vai ficar esse fogo cruzado de informações. Então eu recomendo que se você pretende ir na agência hoje, talvez repensar isso, esperar um pouquinho, ter mais calma, que talvez você vai perder um pouco de tempo. Porque justamente por conta desse congelamento, a gente não vai conseguir ver efeitos práticos de possíveis ajustes no processo da Caixa, porque eles não vão conseguir fazer o pagamento nesse prazo de 24 horas. Então, enquanto isso, eu recomendo que vocês aguardem e a gente vai informando vocês a cada novidade. Quero saber a opinião de vocês ali nos comentários sobre essa suspensão. O que você acha disso? Você acha que faz sentido esse pedido de que a Caixa está sendo usada para fins eleitorais, que o empréstimo está sem critério? O que você está achando sobre isso? Quero saber a sua opinião ali nos comentários desse tema. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.